O evangelho de hoje nos mostra a figura de Herodes, um homem poderoso, mas inquieto, confuso diante de Jesus. Ele tinha ouvido falar das maravilhas que aconteciam e, perturbado por sua própria consciência, se perguntava: quem é esse homem? Então a cena de hoje nos ensina que diante de Cristo não existe neutralidade. Ou abrimos o coração para o encontro verdadeiro, ou permanecemos apenas na curiosidade superficial. É por isso que as lições de hoje podem transformar profundamente nossa vida, porque nos mostram que não basta apenas ouvir falar de Jesus, é preciso conhecê-lo, encontrá-lo, segui-lo. E ele não se deixa reduzir a espetáculo, mas se revela àqueles que o buscam com sinceridade e fé. Por isso, o evangelho de hoje nos chama a coragem de sair da indiferença, enfrentar nossa consciência e colocar Cristo no centro. Quando damos esse passo, a vida então ganha sentido e a paz que tanto buscamos se torna realidade. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, também seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E é sempre uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. E já peço a sua ajuda, já vai deixando o like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal se por acaso você ainda não é inscrito e quero que você coloque logo abaixo nos comentários seu primeiro nome e digite Amém. Aí saberei que você está aqui comigo, me acompanhando. E o evangelho de hoje para esta quinta-feira, dia 25 de setembro de 2025, é o evangelho de Lucas, o capítulo é o 9, versículos do 7 ao 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns dizem que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o evangelho de hoje nos coloca diante de uma cena intrigante, profundamente humana. O tetrarca Herodes, o mesmo que havia mandado degolar João, ouve falar de Jesus. Fica então perplexo. Ele escuta rumores, uns dizem que João ressuscitou, outros que Elias voltou, outros ainda que um dos antigos profetas. E claro, tomado por um misto de medo e curiosidade, exclama: eu mandei degolar João? Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E ele procurava ver Jesus. Queridos, esse episódio acontece no contexto em que Jesus já havia iniciado seu ministério público com muita força. Os milagres, as curas, os exorcismos, os ensinamentos atraíram multidões, geravam repercussões em toda a região. E o nome de Jesus circulava entre os pobres, os marginalizados, também nos palácios dos poderosos. Sim. Agora, enquanto muitos se alegravam e recebiam vida nova, outros, como Herodes, eram consumidos pela inquietação. E observem que o Evangelho não nos apresenta Herodes como alguém em busca sincera da verdade. Ele está confuso, perturbado, talvez até assombrado pelo passado.
Ele havia mandado matar João e agora o eco da sua consciência o atormenta. E a figura de Jesus não o deixa em paz. Por isso aqui nós já temos uma grande lição, a primeira lição. Não existe neutralidade diante de Cristo. Quem o encontra, ou se abre à conversão, ou se fecha em si mesmo, mas nunca permanece indiferente. E olhando por esse ângulo, percebemos que a pergunta de Herodes, quem é esse homem? Atravessa os séculos, não é mesmo? Chega até nós hoje. Hoje também muitos falam de Jesus. Uns dizem que foi um grande mestre, outros que foi apenas um profeta, outros reduzem sua figura a um personagem histórico. Mas a questão central continua de pé, afinal. Quem é esse Jesus para mim? Essa é a pergunta que decide nossa vida. Agora Herodes representa aqueles que querem ver Jesus apenas por curiosidade, mas não se deixam segui-lo. Ele quer ver, mas não quer ouvir. Quer observar, mas não quer se comprometer. Isso nos desafia. Sabe por quê? Porque muitas vezes também somos assim. Quantas vezes nos aproximamos do Senhor apenas para ver o que Ele pode nos dar, mas sem a disposição de transformar nossa vida. Queremos os milagres, mas não a cruz. Queremos as bênçãos, mas não a conversão. É por isso que este Evangelho de hoje nos ensina sobre a força da consciência. Veja Herodes, ele está inquieto. Inquieto porque sabe que suas escolhas foram erradas. Ele tinha poder, mas não tinha paz. Tinha autoridade, mas não tinha certeza, não tinha clareza de coração. E essa realidade também é muito atual. Quantas pessoas hoje vivem perturbadas, mesmo com dinheiro, cargos, conquistas? Porque sabem que em algum momento fizeram escolhas que ferem sua consciência. Não adianta fugir, mais cedo ou mais tarde a verdade vem à tona. Só que Jesus não se apresenta a Herodes nesse momento. Isso é revelador, sabe por quê? Porque o Senhor, meu querido, minha querida, não se deixa reduzir a espetáculo. Jesus não se mostra apenas para satisfazer a curiosidade de quem não quer mudar de vida. Ele se revela aos simples, aos puros de coração, aqueles que têm sede sincera de salvação. Por isso aqui nós já temos um grande puxão de orelha a todos nós. Será que buscamos Jesus apenas como curiosidade religiosa? Apenas como tradição social? Ou o buscamos como o Senhor que exige de nós uma mudança concreta de atitudes? E olhando mais fundo, o Evangelho nos coloca diante de um contraste. De um lado, o poder mundano de Herodes, que mata para manter o controle, agora do outro, o poder divino de Jesus, que dá vida para salvar. Então Herodes se inquieta, sabe por quê? Porque tenta segurar o poder à força, agora Jesus ao contrário, transforma pela mansidão e pelo amor. E isso é uma grande lição para o nosso tempo, marcado pela sede de status, influência, reconhecimento. Quantos se tornam reféns do que os outros dizem a seu respeito, como Herodes ficou refém dos rumores que escutava. Por isso aqui nós já podemos aplicar as nossas dificuldades hoje, essas lições. Talvez você que me acompanha até esse momento, você esteja vivendo um momento difícil. Então, quero que você, se for possível, abra o coração. Talvez hoje você está vivendo momentos em que os comentários, as críticas, até mesmo as vozes internas do passado, o deixam inquieto ou inquieta. Como Herodes, você pode estar se perguntando, quem é esse Jesus que insiste em me incomodar? Agora a resposta é clara, ele é o Filho de Deus que veio libertar a sua consciência, curar suas feridas e dar sentido à sua vida. Por isso o Evangelho nos chama a não repetir a postura de Herodes, porque há dois tipos de busca.
A busca sincera que se abre para a graça e a busca superficial, que apenas olha de longe. Então não podemos nos contentar em ouvir falar de Jesus, não? Precisamos encontrá-lo pessoalmente no silêncio da oração, na escuta da palavra, na Eucaristia, na vida concreta, naquele que sofre. Essa cena também, meu querido e minha querida, nos alerta para um perigo. Este Evangelho nos mostra esse perigo. Saber muito sobre Jesus, mas não se deixar transformar por ele. Herodes sabia quem era João Batista, sabia o que estava acontecendo com o povo, mas seu coração permanecia fechado. Agora, quantos de nós conhecemos versículos, rezamos orações, participamos de celebrações, mas ainda não deixamos que Jesus molde nossas escolhas? Isso é um risco real. A verdadeira fé exige mais do que curiosidade, exige entrega, decisão, mudança de rota. Jesus não pode ser apenas objeto de estudo, ele precisa ser o centro da nossa vida. Agora, para isso é preciso coragem, coragem de enfrentar a própria consciência, de reconhecer erros, de pedir perdão, de recomeçar. Por isso, meu querido e minha querida, a inquietação de Herodes também pode ser a nossa, não é mesmo? Mas essa inquietação pode ser transformada em encontro. O que não podemos é parar no meio do caminho, presos em dúvidas, em conceitos ou até mesmo em interesses superficiais. Por isso, hoje, somos convidados a responder, não apenas com palavras, mas com a vida, a pergunta que ecoa no coração de Herodes: quem é esse homem? E cada gesto nosso seja então uma resposta concreta. Jesus é o Senhor da nossa vida, é o nosso Salvador, Ele é o Filho de Deus que nos ama, que nos chama à conversão. Por isso hoje, declare isso já logo abaixo nos comentários. Quem é Jesus para você? Minha resposta é essa. Senhor Jesus, Tu és o Senhor da vida, Tu és o nosso Salvador, Tu és o Filho de Deus que ama e nos chama à conversão. Abra o coração, se você também quiser colocar isso. Não tem problema. Fale o que Jesus é para você. Que esse Evangelho então desperte em nós uma busca verdadeira, que nos faça refletir sobre nossas escolhas, sobre o lugar que damos a Jesus e também sobre como temos vivido. Porque a grande diferença entre Herodes e os discípulos é essa. Enquanto o rei procurava ver Jesus por curiosidade, os discípulos o seguiam por amor, e isso fez toda a diferença. Então não sejamos curiosos de Jesus, mas discípulos de Jesus. Não vivamos como Herodes, inquietos e sem paz, mas como aquele que o reconhece como Senhor. Amém? Agora também lhe convido, receba com muita fé, receba com muita alegria esta oração de hoje. E se você está aqui, até este momento, aguardando esta oração, se for possível, coloque nos comentários: eu estou aqui com você, viva. Aí saberei que você está comigo nesta corrente tão poderosa de oração. E eu oro com você, eu oro também por você, porque muitas pessoas também me pediram orações em várias áreas das suas vidas. Portanto, também estarei em oração por aqueles pedidos e por você que está aqui comigo. Ó Senhor Jesus, estamos aqui com o nosso coração aberto, desejando não apenas ouvir falar teu nome, mas experimentar a força transformadora da tua presença. Sabemos, Senhor, que assim como Herodes, muitas vezes também ficamos inquietos, divididos entre o que já vivemos, os erros que carregamos e as necessidades de recomeçar. Mas, diferente dele, Senhor, nós queremos escolher o caminho da fé. Por isso, Senhor, ensina-nos a não te procurar apenas por curiosidade, mas por amor. Que a nossa busca seja sincera, que o nosso coração seja puro, que os nossos passos se transformem
em ações concretas, que os nossos passos sejam firmes no caminho da verdade. E não tenhamos medo de te reconhecer como Senhor da nossa vida, de assumir também as mudanças que a tua palavra nos pede. Liberta-nos das vozes que nos confundem, dos medos que nos paralisam, das roupas que nos aprisionam. Que possamos viver não inquietos como Herodes, mas em paz como teus discípulos, que confiaram em ti sem reservas. E, Senhor, que a nossa fé não seja superficial, mas profunda, e não apenas o vemos como alguém longe, mas que possamos te encontrar no íntimo da oração, na escuta da palavra, naquele que sofre. Por isso, Senhor, transforma-nos, porque só Tu tens o poder de dar novo sentido à nossa vida. Amém. E queridos, muito obrigado a todos que me acompanham até este momento, mas eu preciso compartilhar com todos tantos e tantos pedidos de oração, de ajuda que recebi nesses 2 últimos dias. E quero que, como eu sei que muitas pessoas me acompanham até este momento, vamos formar uma grande e poderosa corrente de oração que todos os dias nós já estamos aqui reunidos, mas de modo especial, vamos interceder também por essas pessoas. Cada um carrega uma dor, um sofrimento. Recebi de Sheila Abreu: ouço o Evangelho todos os dias. Preciso muito de oração pelo meu marido, para que ele se liberte do álcool, da ansiedade, da depressão. Peço que Nossa Senhora o liberte dos medicamentos. Recebi também o seguinte: Eviva, tiraram minha casa, minha própria família fez isso comigo. Estou perdida, não consigo ficar mais próximo deles. Estou perdida, precisando de ajuda. Preciso muito de forças para continuar. Olha também o que recebi: bom dia. E Jesus continue abençoando todos nós. Obrigado, canal Eviva. Peço orações por mim e minha família. Você, Viva, me transmite tanta alegria. Sou de Ribeirão Pires, São Paulo. Peço que ore por meu esposo. Ele está no processo de hemodiálise e não está sendo fácil, mas estamos confiantes. Recebi também, Viva. Vim agradecer a você pela sua reflexão e continue rezando por mim. Obrigada. Preciso que meu paizinho Jesus tenha misericórdia de mim e resolva meu problema. Ele sabe o que se trata. Sou Dulce Cabral, de Jardim, São Paulo. Bom dia, Viva. Hoje eu venho pedir oração para minha área financeira, para que eu possa pagar todas as minhas dívidas e também oração pela minha saúde. José Laerte. Recebi também o seguinte: bom dia, Viva. Sou de Ribeirão Preto. Olha, depois que comecei a ouvir esse canal, nunca mais parei, pois se alimentar da palavra antes de ir para o meu trabalho me faz muito bem. Obrigada. Obrigada por ser essa pessoa tão especial, tão inspiradora. Reze por mim. André Helena. Recebi também o seguinte: Dalva Sibeli. Obrigada, Viva, por fazer parte do meu dia. Sou de Ibiúna, São Paulo. Sou grata por poder todos os dias poder me alimentar da palavra através de você. Ore por mim, pois estou começando o ministério da pregação. Ore por mim, pelo meu chamado. Dalva Sibeli. Recebi também: louvado seja nosso Deus. Coloque em suas orações a minha filhinha Fabiana. Fabiana Lima Santos Carneiro. Está entubada. Está no hospital de Santa Inês, Maranhão. Recebi também o seguinte: bom dia. Sou Edson. Você é um bom evangelizador. É muito bom esse canal. Reza por mim, por favor. Edson Marcos. Olha, queridos, vamos juntos orar por todos esses pedidos
e também por todas aquelas pessoas que estão sofrendo em silêncio. Deus sabe o que se passa dentro de cada coração. Tantos pedidos também que recebi que não expus aqui para vocês, mas todos eles são acolhidos e recebidos. Todos estão também em minhas orações. E Deus, o Deus do impossível, derrame bênçãos sobre todos vocês, sobre todos nós. Queridos, muito obrigado pela companhia. É uma grande alegria ter esse momento tão especial, não é mesmo? E claro, irei aguardar também a presença de todos aqui no nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E tenham um ótimo e abençoado dia.